Bom dia, meu irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional nesta manhã de segunda-feira. Estamos caminhando na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos iniciar nessa manhã o capítulo 6. Façamos a leitura. Paulo está partindo para algumas exortações práticas e nessa porção que nós vamos ler, ele vai abordar a questão do auxílio mútuo, de ajudarmos o outro, estarmos dispostos a socorrer o outro. Façamos a leitura do texto. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Nessa capítulo 6, Paulo vai iniciar uma série de conselhos, de exortações que tem como finalidade envolver a vida prática dos irmãos. Nessa porção em especial, ele vai falar desse auxílio, dessa ajuda que deve haver entre os irmãos da igreja. E ele começa justamente tratando da questão se alguém é vencido pelo pecado, cai em pecado, comete o pecado. E acho interessante o termo que ele aborda aqui, quando ele coloca vencido, que nos dá justamente a ideia de alguém que está guerreando, de alguém que está lutando contra o pecado e que em dado momento ele é vencido, ele cai em pecado, mostrando que a nossa natureza pecaminosa, está em constante luta, né? Paulo já abordou isso versículos atrás, dessa luta entre o espírito e a nossa carne, ou a nossa natureza humana, ou a nossa natureza depravada. E aqui ele fala do socorro que vem do outro, do próximo, do irmão que está ao nosso lado. Ele dizendo, se alguém é vencido, o que denota uma luta pelo pecado, ou por um pecado, né? Vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. É importante porque normalmente quando um irmão é surpreendido em algum pecado, as pessoas têm a ideia ou a atitude de dizer o seguinte, não, fulano caiu nesse pecado, eu não. Eu não caio porque eu sou forte, porque eu sou melhor, porque eu sou bom. Quando na verdade nós deveríamos olhar para o irmão caído com misericórdia e orar a Deus e dizer, Senhor, eu não sou melhor que meu irmão. Eu não sou melhor que meu irmão, é só a sua graça. Ajuda-me a socorrê-lo neste momento difícil. Ajuda-nos a, com mansidão, trazê-lo ao caminho certo, ao caminho da verdade. Então aqui Paulo trabalha essa ideia do auxílio, de carregarmos as cargas uns dos outros, de sermos um amparo, um esteio, um suporte para o irmão que cai. Ele prossegue dizendo, e cada um cuide para não ser tentado. Então, essa responsabilidade que nós temos de viver a vida cristã e de estarmos atentos a não corrermos riscos desnecessários, né? A não sermos aí seduzidos, sucumbidos a tentações, e elas estão ao nosso redor, mas é nossa responsabilidade termos esse cuidado, esse zelo para
não sermos surpreendidos pela tentação. Ser tentado não é pecado, mas Paulo diz, ó, cuide, porque para que vocês não sejam tentados, né? Para que vocês não sejam tentados. Precisamos tomar cuidado, essa é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Às vezes eu vejo pessoas brincando com o pecado, né? Brincando com a tentação. Devemos cuidar. Nós não somos super-homens. Nós não somos super cristãos. Nós precisamos da graça de Deus. Precisamos estar atento. Precisamos estar alerta. E ele diz, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Paulo fala do ajudo mútuo, do companheirismo que deve haver entre os irmãos. E até mesmo no compartilhar as dificuldades, esses fardos que ele coloca aqui. Há momentos que nós precisamos abrir o coração, compartilhar com um irmão maduro, dizendo, me ajuda, né? Estou com essa adversidade, estou sendo tentado por isso. Tem misericórdia, me ajuda, me orienta, ora comigo. Isso é importante, carregarmos os fardos uns dos outros, entendermos o momento que o irmão está vivendo, as adversidades que está enfrentando. Isso faz parte da vida cristã. Não é só rir uns com os outros, não é só churrasquear com os outros. Há momentos que nós precisamos carregar os fardos uns dos outros, chorar uns com os outros, né? Orientarmos mutuamente. E isso faz parte da vida cristã. Então, nós temos que estar, por vezes, estar junto com os irmãos, orientando, sendo orientado pelos irmãos e ajudando a carregarmos as nossas cargas uns dos outros. E por final, Paulo nos orienta a nos livrarmos de um pensamento que é muito comum e de um estado que é muito comum para nós, quando ele diz, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Isso é um sentimento de presunção, de orgulho, a pessoa achar que é importante demais para estar junto com o outro, ajudando, né, orientando, orando, chorando, carregando os fardos. Paulo está dizendo, se você se julga importante demais para fazer tal coisa, você está só se enganando a si mesmo. Porque o verdadeiro cristão, o evangelho, é justamente estarmos juntos, nos ajudando mutuamente, vivendo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, ela é uma comunidade de pecadores, regenerados, mas ainda pecadores, que dependem da graça e do auxílio mútuo de cada um para continuar a caminhar. Nós não somos, a igreja não é um lugar de pessoas importantes demais para não ajudarem o outro. Isso Paulo nos leva a sairmos da nossa redoma, a sairmos do nosso cantinho e nos envolvermos com o outro, nos importarmos com o outro, estarmos atentos a isso, sabendo que talvez o meu irmão tenha caído em algo que eu não caia, mas eu caio em outras coisas. Então todos nós precisamos ser ajudados, ser orientados, estar junto, caminhando e carregando as cargas uns dos outros. Que Deus nos ajude a termos esse princípio em nossa vida, de estarmos ajudando o irmão e de sermos ajudados também pelo outro. É melhor caminharmos juntos do que sozinhos. É muito melhor estarmos unidos a outros do que estarmos sozinhos. A Igreja do Senhor é uma comunidade, é uma família de pecadores que foram regenerados
pela graça do Senhor. Que Deus abençoe sua manhã, que Deus abençoe sua semana. Um forte abraço.